Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Do carro cansarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que eu quero. Tu me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte negação. Aleluia. Já vi vida dos feios, mas tua voz me acalmou. Toda sorte em arena e não aos seus limites. Eu me sinto tão Senhor, glória, no teu colo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Deus de Jacó, o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 10. Daniel 6, 10. Amém? Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se impunha e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes fazia. Amém. Amém. Glória a Glória ao Deus. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Essa história de Daniel traz grandes ensinos para nós que vivemos nessa época. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um milagre do passado, é um retrato de vida de todo servo de Deus, de todo servo de Deus.
Quem decide ser fiel ao Senhor, quem decide fazer a vontade de Deus, muitas vezes passam por lutas, por provas, por tribulações. E nessa noite nós vamos meditar nesse texto aqui, da história de Daniel, quando a fé é provada nos dias difíceis. A cova chegou para quem era fiel, a cova dos leões. Daniel não caiu naquela cova por pecado ou por erro, mas ele caiu naquela cova por fidelidade. Quando nós, assim como Daniel, nos propomos em nossos corações a ser fiel a Deus em todas as áreas de nossa vida, muito mal ou males irão se levantar. Muitas vezes nós pensamos: eu estou passando por lutas porque Deus não está contente comigo. Mas com Daniel não foi assim. Quanto mais fiel, maior é a prova. Quanto mais você for fiel a Deus, a prova será maior. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele foi fiel a Deus. A palavra de Deus diz que 3 vezes ao dia ele abria a janela da sua casa em direção a Jerusalém, porque ele estava lá na Babilônia, e orava a Deus. E como diz a Bíblia, ele orava, dava louvores e agradecia ao Senhor em oração 3 vezes ao dia. Era um hábito de Daniel. Ele estava longe do templo, mas lá na Babilônia, onde ele estava ali, ele continuou fazendo as suas orações 3 vezes ao dia. A cova que aparece porque você decidiu não negociar sua fé, não abandonar a santidade, não viver como o mundo vive. A cova apareceu para Daniel, a cova dos leões, porque ele decidiu fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra do Senhor. E a cova para nós hoje pode ser um problema familiar, pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise financeira, pode ser uma perseguição, pode ser uma injustiça, pode ser a ansiedade, o medo. O servo de Deus, a serva de Deus, não está imune às covas. Se nós observarmos aqui na história de Daniel, Deus não impediu que Daniel fosse à cova dos leões. Ele não impediu. Mas Daniel não foi sozinho, porque o Senhor foi com ele. Quando nós passamos por lutas que são covas em nossa vida, seja qual for o tipo, enfermidade, crise financeira, perseguição, problema familiar, ansiedade, medo e injustiça, não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A postura de Daniel, meus queridos irmãos ouvintes, diante da cova. A Bíblia Sagrada diz aqui que quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orou 3 vezes no dia, punha-se de joelho, como também antes costumavam fazer.
Daniel, quando ele foi passar por aquela prova, que era a cova dos leões, ele não orou mais do que orava antes. Ele não orou menos do que orava antes, mas ele orava da mesma forma que costumava fazer. A vitória de Daniel começou de joelhos no quarto dele, porque ele tinha o costume de falar com Deus. Tem muitas pessoas que não têm o costume de falar com Deus, não têm o costume de orar diariamente, e quando vem a provação, quando vem a luta, quando vem a cova, a pessoa fica desesperada. Mas Daniel, ele foi vitorioso. A vitória de Daniel não começou lá dentro da cova, começou dentro do quarto dele, porque ele tinha comunhão com o Senhor todos os dias, orava 3 vezes ao dia. Ele tinha o costume de orar todo dia, 3 vezes ao dia, buscar comunhão com Deus. E quando ele foi lançado na cova dos leões, Daniel não se desesperou, mas confiou no Senhor, porque ele sabia que o Senhor estava com ele naquele momento tão difícil, porque ele tinha o costume de sentir a presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que ele passou a noite na cova dos leões. E ele, ali na cova dos leões, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Deus que dá a última palavra. Deus que dá a última sentença. Aqueles homens jogaram Daniel ali para ser morto, mas Deus fechou a boca dos leões. E aqueles leões não fizeram nenhum mal a Daniel, porque Daniel confiou no Senhor. Ele não ficou desesperado, ele não saiu correndo da cova, mas ele ficou ali em oração, confiando no Senhor, e o anjo veio e fechou a boca dos leões. E essa experiência de Daniel serviu também para glorificar o nome do Senhor. Porque quando amanheceu, o rei Dario foi lá e falou: Daniel, será que o teu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel falou lá da cova dos leões: sim, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, e nenhum mal me fez. Eu estou aqui sã e salvo, e o nome do Senhor foi glorificado. E a palavra de Deus disse: aquele rei Dario disse assim: eu baixo um decreto que ninguém poderá falar nada contra o Deus de Daniel. Aquele que fala alguma coisa contra o Deus de Daniel será morto, porque esse é o Deus que pode livrar. Ele reconheceu o poder de Deus, aquele rei. Muitas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma prova, e ficamos desanimados. Nessa hora, nós devemos continuar orando, continuar buscando a presença do Senhor, porque quando você tem comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, o Consolador, ele vem te consolar. O Consolador, ele começa a te mostrar saída, porque Deus, a palavra de Deus diz: tudo é possível àquele que crê. E nós cremos quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós deixamos de ter comunhão com Deus, nós passamos a ver as coisas materiais. Quando deixamos de ter comunhão com Deus, nós passamos a ver os problemas, ver a dificuldade. Quando deixamos de ter comunhão com Deus, a fé começa a enfraquecer. À medida que nós temos comunhão com Deus através da oração,
a nossa fé vai aumentando, a nossa confiança vai aumentando, porque nós vamos estar ali sentindo a presença do Senhor. Foi assim que aconteceu com Daniel. Orava 3 vezes ao dia, e quando foi lançado na cova, ele não temeu, porque sabia que Deus estava com ele. E assim também nós devemos fazer, aprender como Daniel, orar ao Senhor todos os dias, porque se nós buscarmos falar com Deus todos os dias, no momento da luta, no momento da prova, nós vamos estar prontos, nós vamos estar seguros, nós vamos estar confiantes, sabendo que o Senhor está conosco. Aleluia. Eu quero falar para você nesta noite, você que está passando por essa luta, nós servimos ao mesmo Deus de Daniel. Essa cova, ela não vai lhe vencer, porque Deus está com você. Essa doença não vai te vencer, essa prova não vai te vencer, porque Deus está com você. Amém? Só basta você crer e tomar posse da sua vitória, porque o Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Fiquemos de pé, vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Por exemplo, daqui a pouquinho nós estaremos passando para um ciclo de oração, tendo a oportunidade do irmão Paulo, ele vai contar um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Ô povo de Deus, irmão, eu recebi aqui na igreja, eu sofri de um problema, irmão. Há muitos anos atrás, eu senti a primeira vez, eu estava no estado do Rio Grande do Sul. Eu senti uma dor de barriga, senti uma dor de lado, e eu ficava com falta de ar. No Rio Grande do Sul, eu até vim embora por causa disso. Estava lá um bocado de tempo, eu tive até a proposta lá de eu ser encarregado da empresa, né? Mas quando eu estava doente, eu preferi vir embora, preferi vir para casa, porque eu até achava que era por causa do frio, né? Eu ficava com falta de ar, mas não era. Aí eu vim para casa, isso foi em 2013. Aí, no ano de 2020, mais precisamente 2023 para 2024, Esperantina, eu senti lá, só que com o tempo eu vim para casa e melhorei, né? Aí também não liguei, fiz um exame, aí quando fui nessa data que eu senti agora há pouco, eu estava em Esperantina, aí tem um rapaz, eu não conhecia esse rapaz, ele era de, acho que é Carnaval Lobão, ele, depois de Teresina, ele trabalha naquele negócio chamado Crédito Amigo. Aí ele veio para Esperantina, trabalhar aqui. Aí ele comprou um terreno ali no Tapuí, eles montam de São Tapuí, sabe? Aí ele comprou um terreno no Tapuí. Aí está à procura de um pedreiro para trabalhar para ele, para fazer uma casa para ele nesse terreno. Aí procurou um rapaz aqui em Esperantina, que me conhece, aí ele falou assim para o rapaz, né? Rapaz, me diga um pedreiro bom aqui em Esperantina. Aí, graças a Deus, né? Eu fiquei feliz, o cara me indicou, né? Eu conheço, o pedreiro Paulo Paulo, né? Aí ele deu contato com o cara, ele me ligou. Aí ele disse que ia fazer uma casa, ele pediu um orçamento, conversou, ele deu para ele, aí passou um ano sem ligar depois. Aí ele se falou que estava arrumando dinheiro e tal, enfim. Aí um ano depois ele procurou, disse, agora vamos fazer a casa, vamos. Aí eu fiquei sem acreditar, ele me chamou e tudo aí, já encostou o material, comecei a fazer a casa dele lá, no Tapuí. E, irmãos, eu terminei a casa dele e nós estávamos botando o teto. Se não me engano, está fazendo a área da frente, a casa dele é casa de área, melhor, abaratado, né? A gente olha o piso, olha cerâmica, olha o banheiro, nós estávamos fazendo a área, se não me engano, é na área da frente, assim. Aí eu comecei a sentir dor na dor, irmão, uma dor forte, doía até minhas partes para doía meuzinho aqui, doía tudo em mim. Aí eu comecei a passar mal, né? Eu disse lá de cima, aí já no final do serviço, né? Aí eu falei, rapaz, será que é porque eu estou arrebando peso? Porque o serviço era meu, empreitado, daí eu trabalhava muito mesmo. Para poder, até na hora de botar o piso, eu já ajudava a fazer massa, eu vim fazer massa, daí eu carregando, arribar o carro de mão com massa cheio de massa. Eu
será que aconteceu alguma coisa porque eu estava ligando peso, foi na coluna, assim e tal, mas ele fica um pouco preocupado. Mas o problema é só foi gravando, irmão, porque muito grande tempo para trabalhar aqui, nem podia trabalhar. Isso em 2023 para 2024, tá? Porque com 3 anos, 2 a 3 anos, não, 3 anos praticamente. Aí eu fiquei doente, irmão, muito doente mesmo, aí arrumei um dinheiro e eu vou contar para vocês, irmão. Eu não sei qual foi o último fui curado, não. Se for um terça-feira, se for um segunda, se for um domingo. Não sei o dia da semana, não. Mas eu sabia que eu ia ser curado, porque Deus é fiel. Eu não sabia o dia. Eu tinha certeza da minha cura, irmão. Aí um dia, irmão, foi um dia de terça-feira. Estava de que hora? Estava um dia de sexta-feira. Lá no culto de sexta-feira, eu estava com uma oração ali, eu estava com muita dor de barriga lá, muito doendo. Eu estava com fé, nem orando. Você não acredita, irmão, que eu senti a dor de barriga subir do nada, assim, instantaneamente, o seu corpo alivia, aquela dor passa tudo. Aí eu fui embora para casa, como cheguei em casa, não senti dor de barriga mais, eu me senti bem, não senti dor de barriga mais não, eu me senti tão bem, irmão, meu corpo aliviado, depois de um ano, irmão, um ano. Você sofreu uma enfermidade durante um ano. Aí o médico lá, sem falar, irmão, que antes da cura eu fui em Teresina. Me encaminharam para Teresina, eu também com medo, mas a gente tem fé, irmão, a gente é carne, a gente é ser humano, a gente tem medo, né? Fui para Teresina, aí a mãe do Lário conseguiu ir a consulta em Teresina. Aí ela disse, não, vai para Teresina, eu fui lá para Teresina, ela falou. Lá depois do exame eu vou lá para a médica, olhar ali, a médica do Alequim. Aí ela usa lá e falou assim, eu nunca vi tanto problema numa pessoa só. Aí a gente falou, não acredito, porque é gordura no fio, caroço na vesícula, eu tinha um nódulo, não só na vesícula, eu tinha um nódulo do outro lado do meu corpo. Eu não acredito nem falar. Grande mesmo. Nossa, aí a única chega também, olha, a médica diz que tu está com estetose hepática grau 2, tu está 1 grau de desenvolver cirrose. Tu quer ficar com cirrose, tu quer ficar com a barriga cheia d'água, não tem cura, tu vai morrer. Ela falou assim, ó, muito do meu lado, né? Tá? Deu pressão, tu faz a dieta, te cuida aí, vai a dieta. Eu fazia a dieta, irmão. Eu estava fazendo a dieta, uma coisa que eu gostei de comer essas coisas de alface, essas coisas, eu estava comendo isso aí. Estava fazendo dieta, correr refrigerante. E até a bolsa de casamento ali no convidado, eles não venciam, mas até o bolso de casamento também. Mas estava fazendo na medida do possível. Brincadeiras à parte, né? Aí ela falou, eu considero você para tudo 13, né? Ela falou lá, mas eu lá, e nós vamos lá, passa consulta, você vai lá no médico lá no médico Gastro. Aí me levou lá no Gastro, uma mulherzona bem grandona, gordona, a médica lá, chegou lá, não me atendeu vaga, me atendeu. Aí, quando chegou lá, ela me atendeu, irmão, olha, logo que eu entrei na sala, eu me sentei, a médica falou assim, aí eu fiz o exame, a minha cara assim, você tem que perder peso. Não perder peso. Mas parece que ela, né? Mas a minha era ótima, da minha estudo, ela também não respondi não, deixa eu passar. Aí ela falou assim, olha, isso aqui é casa de cirurgia, eu vou ligar para o cirurgião agora. Você vai para o cirurgião agora. Ela só vai assinar, vai para o cirurgião agora. Aí eu vou para o cirurgião, você vai para o cirurgião, você é casa de cirurgia aqui, não tem jeito, você tem que só operar. Aí eu disse, aí depois eu vou voltar para a sala de novo, depois do cirurgião você vai vir de novo, vou marcar para você vir de novo agora. Aí eu fui, aí voltei para casa, e aguardando para outra volta para o cirurgião de novo, né? Para a possível cirurgia, né? Aí eu, meu Deus. Aí a do lado do ligou, só tem um médico bom aqui muito conhecido da cidade, um médico cirurgião aqui, na clínica do Lobizinho. Sem saber uma consulta, vamos lá. Eu fui lá, cheguei meio de guerra, cheguei lá, me consultei. Aí o médico disse, olha, eu vou te acompanhar 6 vezes ao ano. Ele não era casa de cirurgia não, mas eu vou te operar se você quer aumentar. Nós temos que torcer para que não tenha danos futuros, para que não vire uma coisa maligna dentro do teu corpo. Eu vou te acompanhar, eu vou te operar de 6 vezes ao ano. Vai voltar aqui, faz esse exame aqui, e deu uma bateria de exame, faz esse exame aqui assim, volta de novo, vou te acompanhar. Irmão, também vou estar com 6 meses, eu vou ter agora depois de 2 anos. Quase 2 anos depois, não é alguma coisa, eu voltei, mas não voltei dele. Minha mulher conseguiu uma consulta aí, eu fui até com o equipe,
Nasceu ontem, né, amor? Segunda-feira, depois segunda-feira. Eu fiz a consulta, fiz o exame, né? Aí o outro médico lá que fez o exame comigo, ele pegou, irmão. Aí ele me perguntou, eu perguntei, rapaz, aí há um tempo atrás aí eu estou com o meu filho, grau 2 ali, pegou o filho, com caroço na vesícula, e eu vim fazer o exame de retorno, porque o médico ia me acompanhar, e era para me ter voltado na rua, um pouco atrasado, para ter voltado com o médico, para estar na tudo, aí fez o quê? Aí fez o exame, irmão, ela botou uma coisa em cima da barriga, bem em cima aqui do meu filho, aí, o que está assistindo ele? Aí eu falei para ele, não, aqui não tem nada. Aí caçou um fio, caçou a gordura, ele foi lá na velha, falou, rapaz, minha vezinha tinha um caroço aí, ó. Aí eu falei, tinha, né? Mas como assim eu falei? Rapaz, não é para nada dessa, né? Ele foi bem assim na vezinha, falei, rapaz, não tem mais nada aqui não, rapaz. Caçou aqui, te levanta de ver o contato nas minhas fotos, todo lugar. Estudo não tem nada de olha. Aí eu me levantei, graças a Deus. Peguei o exame, aí dei pro irmão Paulo Henrique, que é o filho do irmão aí. Uma abençoada aí, estou ficando na casa dele e eu levei ele lá, irmão, mostra lá pro médico, lá seu colega lá, que é da saúde, né? Aí ele mostrou, aí quando eu ontem lá no serviço, nós estamos trabalhando lá na casa dele, lá falou, irmão Paulo, conte a bênção, vai curado, moço, não assim tem nada não, o médico disse, não tem mais nada, amém? Eu vou contar a bênção aí, para ele agradecer o nome do Senhor. De pé, vamos orar. A perseverança na fé e a paciência é muito importante.
O salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se vê. O Senhor, Ele tem um tempo para tudo. E a palavra de Deus diz que há um propósito determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo do Senhor, quando Ele começa a agir, ninguém pode impedir. Deus amado, Deus glória, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, meu Pai, te agradecendo, meu Deus, por mais uma oportunidade, por mais, meu Deus, uma vez, o Senhor tem nos trazido aqui a tua presença, meu Pai amado, te agradecemos pela palavra, pelos louvores, meu Deus, pelas bênçãos alcançadas aqui nesta noite, meu Deus, e desde já, meu Deus, nós oramos, que o Senhor continue nos sustentando e fortalecendo no teu caminho, na tua presença, e desde já, leve-nos em paz para os nossos lares, dando-nos uma boa noite na tua presença, debaixo da tua maravilhosa proteção, em nome de Jesus nós oramos. Amém, glória a Deus. Senhor. Amém, glória a Deus. Senhor, eu sou tão falho, mas eu quero renascer. Me renova, me transforma, faz de mim um novo ser. Me batiza, me inspira, tua presença quero ter. Me consagra, me ensina, tua palavra eu vou viver. Tira o medo, cura as feridas, traz descanso ao coração. Tua graça é suficiente, me sustenta com tua mão. Só em ti eu encontro paz, só em ti eu quero estar. Tua glória me envolve, teu amor vai me restaurar. Senhor, eu sou tão falho, mas eu quero renascer. Me renova, me transforma, faz de mim um novo ser. Me batiza.